Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 10 a 16, que diz: Desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que já tenha, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que já para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos tenhamos esse sentimento, e se pensais de outra maneira, também Deus o revelará. Andemos, contudo, segundo o que já alcançamos. Ao iniciarmos essa leitura, até parece algo estranho, Paulo, o homem que teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco e depois teve sua visão recuperada e foi cheio do Espírito Santo, dizer que ele tem que conhecer Cristo em tudo. Na verdade, ele está nos ensinando sobre focar naquilo que realmente nos interessa, aquilo que vai nos levar a não desviar do caminho. Aqui quero compartilhar a ilustração do tigre distraído. Um tigre faminto começou a rastrear o cheiro de um cervo. Enquanto ele seguia o cervo, ele encontrou o cheiro de um coelho. Ele se virou e foi atrás do coelho. Então, ele foi distraído pelo cheiro de um rato e começou a segui-lo. E finalmente chegou ao buraco no qual o rato havia desaparecido. Ele terminou o dia com mais fome do que quando começou. Esta fábula ilustra como muitos passam suas vidas distraídos com isso ou aquilo, e no final do dia eles realizaram pouco. Lemos nos versículos uma frase dita por Paulo que diz: uma coisa eu faço. Ele não falou 100 coisas eu começo, ou uma dúzia de coisas eu tento, mas uma coisa eu faço. Paulo diz que está colocando toda a sua energia em uma coisa, prosseguindo em direção ao alvo. Quantas vezes essa frase não tem feito tão sentido nos dias de hoje? Pois muitos daqueles que servem a Jesus estão focados em tantas outras coisas que estão se esquecendo do principal alvo de sua vida, a vida eterna. Quantos lutam com esse conceito, às vezes se envolvendo em muitos projetos e acabando fazendo menos do que tinha sido planejado fazer. Por quê? Porque o seu foco não está no reino de Deus e na sua justiça, mas nas conquistas hipotéticas e no desfrutar momentâneo. Quantos abandonaram o seu propósito e o seu chamado para viver aquilo que acham que é necessário e interessante, só porque em determinado tempo da vida se frustraram? Li um provérbio alemão que diz: quem começa muito, realiza pouco. Talvez você também tenha problemas para viver uma vida focada. Nesse caso, vamos ver alguns princípios que Paulo citou para nos orientar sobre isso. Devemos manter o foco. Conhecer Cristo envolve mais do que apenas saber sobre Ele. Inclui desenvolver um relacionamento com Ele. Paulo já desfrutava de um relacionamento especial com Cristo, mas ainda ansiava por um conhecimento mais profundo e rico. Paulo queria saber tudo sobre Jesus. Ele queria saber o poder da sua ressurreição, mas ao mesmo tempo ele sentia a necessidade de uma renovação constante desta força e desse poder. Temos que compreender que estamos nesta terra, mas a nossa morada é eterna e o nosso foco é a vida eterna, mas em Cristo e sendo ensinado pelo Espírito Santo em cada momento. Além disso, Paulo queria saber a comunhão do seu sofrimento. Paulo sentiu que ninguém poderia conhecer a Cristo completamente, a menos que ele compartilhasse de seu sofrimento. Mas isso Jesus já tinha dito a Ananias sobre Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos 10 e 11, 15 e 16
dizendo: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias? Ele respondeu: aqui estou, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Através do sofrimento pela causa de Cristo, Paulo veio a entender mais claramente o que o Senhor havia sofrido por ele. O desejo de Paulo de conhecer a Cristo mais plenamente tinha pelo menos 4 essências que ele buscava: uma experiência pessoal, uma experiência poderosa, uma experiência dolorosa, mas uma experiência prática. Paulo ainda não havia obtido o pleno conhecimento de Cristo que viria na ressurreição. Paulo sabia que ele não era tudo o que poderia ou deveria ser, por isso queria se aprofundar, queria mergulhar mais. Se Paulo alegou que tinha espaço para crescer, o que dizer de nós? Temos uma ordem para crescermos mais, assim como descrito na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15, que diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Como Paulo lidou com o fato de não ser tudo o que poderia ser? O que Paulo realmente esqueceu? Ele esqueceu dos seus sucessos anteriores, assim como foi visto no início da leitura. Não ficou preso aos erros e nem confiou em suas conquistas ou louros passados, mas continuou a se provar, para que a presença do Senhor se mantivesse em suas ações e atitudes. Ele admitiu que não era perfeito e não conseguia ficar mais sem essa presença gloriosa. Não perdeu tempo, ele se arrependeu e seguiu em frente, pois muitos estão sendo paralisados por causa de sua vasta experiência passada e o seu tempo de informação recebido do Evangelho, mas esquecem que isso já foi e o Senhor quer que eles vivam o novo, vivam em novidade de vida a cada amanhecer, porque acabam ficando paralisados e aprisionados no passado, muitas vezes distraídos e desanimados. Aqui, a intensidade de Paulo é vista, pois ele tinha um grande desejo de alcançar seu objetivo espiritual. Paulo estava tentando alcançar o prêmio, tinha um foco definido. Ele sabia, e nós também sabemos, que isso só pode ser feito se cumprirmos fielmente nossa missão, o nosso propósito. Devemos viver fielmente e trazer o máximo possível a Cristo. Tudo aquilo que fizermos possa ser em pensamentos, em palavras, em ações e atitudes. Lembre-se que para estar espiritualmente unidos, devemos ter uma autoridade comum, a palavra de Deus. A vontade de Deus para nós será clara se obedecermos obedientemente a sua palavra escrita. E também estarmos atentos à voz do Espírito Santo. Para viver uma vida focada, mantenha o foco na sua vida espiritual, aquilo que está diante de você. Ainda que muitos assuntos da vida sejam importantes, mas nenhum é tão importante quanto seguir Jesus. Foque naquele que te levará e te conduzirá à vida eterna. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Sabemos que tudo está diante do seu querer, conforme, Pai, a sua vontade. Não conforme aquilo que nós queremos, ou do modo que nós queremos, ou no tempo que nós queremos, mas conforme o seu querer. Porque o Senhor tem nos dito, Pai, durante todos estes dias: esforça-te e tem bom ânimo. Mas, Pai, muitas vezes nós estamos focados em olhar ou focar os nossos olhos em tantas outras coisas, em tantos outros resultados, que acabamos esquecendo que a nossa essência está em Ti e o nosso propósito está em Ti. Então, por que muitas vezes ficamos tão frustrados diante de situações, de problemas, de circunstâncias que não estão
no poder das nossas mãos. E muito menos o Senhor nos orientou a fazer, e aí queremos, de qualquer maneira, fazer com que aquilo seja uma verdade revelada no seu coração, mesmo sabendo que o Senhor nunca disse para nós fazermos nada daquilo. Então, Pai, leva-nos a esse entendimento de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Se de repente é um assunto, Senhor, de a saúde de algum familiar ou até própria saúde daquele, Senhor querido, que está ouvindo, Pai, em nome de Jesus, leva ele a esse entendimento daquilo que ele precisa focar e aonde ele precisa estar focado. Se de repente é um relacionamento conjugal ou relacionamento com filhos ou relacionamento familiar, Pai, em nome de Jesus, que eles estejam focados naquilo que o Senhor assim o disse através da sua palavra. Porque o que nós não podemos aceitar Senhor, ver pessoas cada dia mais, ó Senhor, indo para a direção diferente do seu propósito, Senhor. Então, Pai, que o seu reino venha e que a sua presença seja tão real a ponto de levar, Senhor querido, estas vidas à salvação e através de se despertar, levando eles, Pai, ao arrependimento e à conversão, para que suas mentes sejam agora liberadas para este entendimento em nome de Jesus, ó Senhor. Que o Senhor nos livre de todo mal, nos livre de toda tentação, que não falte o pão na mesa, Pai, daquele teu filho, daquela tua filha, mas que antes a sua presença, Senhor, venha e seja manifesta em todas as nossas ações e atitudes. Nós, Pai, consagramos tudo diante de Ti, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Não nos deixe, Pai, não nos deixe perder o foco, Senhor, que é cada dia mais nos aprofundar em Ti, viver para Ti, viver a presença da Sua glória em tudo aquilo que nós formos fazer. Muito obrigado, Senhor. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.